E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa segunda aula de imposto de renda. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de rendimentos que existem para a gente poder entender como funciona alguns tipos de rendimento. Fique até o final desse vídeo, aí você vai compreender muito melhor na hora de você realizar a sua declaração, tá bom? Em resumo, os rendimentos são aquilo que o contribuinte recebe por meio de diversos locais, tá? Dependendo do que ele trabalha, qual a sua ocupação. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai entender e compreender pelo menos os três tipos de rendimentos, que são os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos e também os rendimentos exclusivos definitivos, que são aqueles que são retidos diretamente na fonte. Tá certo? Nessa segunda aula, falando sobre os tipos de rendimentos, eu vou começar com o principal, que seria o rendimento tributáveis ou rendimento tributável, né? Na realidade, eles são os rendimentos que são incididos impostos sobre ele, sejam ele natureza salarial, por exemplo, temos o salário propriamente dito, né? Também o prolabore, que incidem sobre ele INSS e também o imposto de renda retido na fonte. Então, se você é dono de uma empresa, é sócio de uma empresa, porém faz retirada de prolabore, esse rendimento é um rendimento tributável, porque nesse rendimento existe incidência de imposto de renda que é diretamente retido no momento que é elaborado o seu recibo. Salário da mesma maneira. Quando você insere a informação de recebimento do seu salário no imposto de renda, automaticamente ele vai para uma posição que é o rendimento tributável. Através disso, vai incidir imposto de renda sobre ele também, tá bom? Em resumo, os principais rendimentos tributáveis são salários, aqui, também são prolabore, que é a retirada mensal, que nós chamamos de salário do empresário ou salário do sócio, né? Comumente falando, mas o nome correto, o nome técnico é a retirada de prolabore. Também as participações de resultados. Não é uma participação de lucro, tá? Um exemplo, quando tem o aferimento do lucro anual, aferir o lucro, não é esse lucro. Quando atinge-se uma meta, tem lá uma participação de resultado para alguns, tanto para empregado e por aí vai. Esse tipo de rendimento, ele é um rendimento tributável sim, porque é como se fosse uma gratificação, uma bonificação, tá bom? Não é lucro propriamente dito, lucro ou dividendo, mas sim uma participação pelos resultados, é uma bonificação. Além disso, temos também aqui algumas outras opções de locação de imóveis. Locação de imóveis são rendimentos que são tributáveis, tá certo? E também ganho de capital. Por exemplo, você compra uma casa no valor de 100 mil e você vende essa casa no valor de 150 mil. Qual foi o seu ganho aqui? Você teve um ganho de 50 mil. Então, através desse valor aqui, tem um imposto sobre isso, tá? Porque você teve um ganho de capital dentro do seu bem. Existem algumas exceções, por exemplo, se você vende uma casa para comprar outra, aí tem as suas exceções que esse rendimento aí não seria um rendimento tributável, tá bom? Mas aí é um passo além, um passo à frente, tá certo? Então, rendimento tributáveis são esses tipos de rendimentos dessa natureza aqui, tá bom? Vamos passar agora para o próximo tipo de rendimento, que são os isentos. Ou seja, os isentos de tributos, que não temos incidência de tributo nisso daqui, que são eles, por enquanto, lucros e dividendos, tá? Por enquanto, eles não são
considerados tributáveis, e sim isentos, tá bom? Por exemplo, mesmo que você seja um MEI, tem um percentual, uma parcela do lucro, você teve o lucro do seu negócio, você adquiriu lá, por exemplo, um MEI que é serviço, prestou serviço, teve a aferição do determinado lucro, você coloca no seu imposto de renda, na aba, na parte de lucros, rendimentos isentos, lucros e dividendos, você não vai pagar imposto sobre esses valores que você colocar. Outra coisa é o FGTS. FGTS. Nós não temos incidência de impostos para recebimentos do FGTS, tá certo? Além disso, apólices de seguros. Então, esses três tipos daqui, pelo menos, lógico, temos mais outros, mas esses três principais, eles são rendimentos isentos. Quando você insere essa informação no seu imposto de renda, não vai ter imposto sobre esse tipo de rendimento, tá certo? Outro tipo de rendimento que é isento, além desses três aqui, são os rendimentos de fundos imobiliários. Porém, não o aluguel, tá? O rendimento de fundo imobiliário é quando você faz algum tipo de investimento em alguma corretora, você investe em fundos imobiliários, o rendimento que você recebe, eles são isentos de imposto de renda. Agora, se for um aluguel, uma locação, você alugou o imóvel que você possui, você fez uma locação, esse valor do aluguel ele é tributável. Porém, se for nesse caso aqui, ele será isento. Tá certo? E nós vamos para a terceira opção, ou melhor, a terceira modalidade de rendimento, que é o exclusiva, definitiva, que aqui é o retida na fonte. Tá bom? Como, por exemplo, juros sobre capital próprio é uma opção, e as aplicações financeiras. Dentre elas, por exemplo, CDB, LCI, LCA e etc. Tesouro Direto e por aí vai. Por exemplo, o juros sobre capital próprio é um tipo de remuneração, tá certo? É um tipo de remuneração do sócio de alguma empresa. Pode ser também pelo lucros e dividendos, como também pode ser através sobre juros de capital próprio. Ele tem uma diferença contábil, mas ele não é o tema do nosso vídeo de hoje, tá bom? Se gerar muitas dúvidas nos comentários, a gente pode trazer qual a diferença deles dois. Mas o juros sobre capital próprio é um tipo de rendimento que ele é retido na fonte, diretamente, então ele já está, você não vai pagar a mais sobre ele, porque você vai informar que você já teve aquele valor retido, tá bom? Então você vai informar aquilo que você já pagou. Outro são as aplicações financeiras. Quando você investe em CDB, que são certidão de débito bancário, LCI, letras de créditos imobiliários, ou LCA, letras de créditos agrícolas, Tesouro Direto, seja ele na Selic, seja ele IPCA e afins. Quando você faz esse tipo de investimentos aqui, essa terceira opção, acontece de você já receber o seu rendimento com o imposto descontado. Por exemplo, eu investi R$1.000, deixa eu colocar aqui, eu investi R$1.000 no Tesouro Direto. Demorei, deixei lá investido na minha conta, quando eu fui consultar, ele estava lá em 1.100. Quando você foi realizar o saque, você não conseguiu realizar o saque de 1.100, você conseguiu realizar o saque de 1.090. Por quê? Porque a diferença desses R$10 aqui, de você já teve o desconto realizado diretamente na fonte. Então, esses daqui, ele tem incidência de imposto, mas você informa e você não vai pagar mais sobre isso porque já foi descontado no momento em que você recebeu. Tá certo? Então, se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos nossos comentários que nós estaremos trazendo para você aqui as principais dúvidas, as melhores perguntas, a gente vai estar esclarecendo. E se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. A próxima aula, a terceira aula, vai estar sensacional. Até a próxima. Tchau, tchau.